assentados, quero que você olhe para mim, porque o que eu vou falar aqui, irmãos, é muito sério. Irmãos, é muito no dia. Pode olhar para cá de assustado mesmo, é muito sério. Irmãos, o que eu vou falar aqui hoje é muito sério. É tão sério que subo para pregar pela manhã e peço a Andréia para pegar para mim o caderno, ficou lá embaixo. Andréia, pega o caderno. Andréia, traz o caderno. E aqui na hora de pregar, Deus fala assim: você não vai pregar isso, vai pregar isso. E eu continuo acreditando que sou movido pelo Espírito de Deus, irmãos. Amém? Que Ele cresça e que eu diminua. Não estou aqui para pregar para você, não estou aqui para fazer sua vontade, pelo contrário, entendeu? O Evangelho precisa ir na contramão das nossas vidas. Se o Evangelho for na contramão das nossas vidas, Gilberto, não é Evangelho. O Evangelho faz parcerias, o Evangelho confronta, e o confronto de amor. Amém, queridos? Porque um dia eu estava do lado de lá, um dia eu era inútil, um dia eu estava perdido, um dia eu rejeitava esse Evangelho, e alguém teve empatia de minha pessoa e em amor pregou para mim, insistiu, persistiu, acreditou que Cristo veio para mudar a minha existência. Irmãos, entenda uma coisa: eu e você precisamos sair daqui hoje com um compromisso como homem e mulher de Deus, como cristãos que de fato eu e você fomos chamados a ser, como de fato Deus nos comissionou a sermos. É muito mais do que viver um propósito de consagração, Deus. É muito mais do que isso. É um propósito específico que Deus quer conduzir minha vida e sua vida a um compromisso com Ele, de entendermos a necessidade de pregarmos o Evangelho, seja na tua casa, seja na tua faculdade, seja em tua escola, seja em tua rua. Eu e você precisamos hoje nos conscientizar da necessidade de pregar o Evangelho, praticar esse Evangelho em nossas vidas. Além de praticar, meditar nele dia e noite. Além de meditar na lei do Senhor, queridos, nós precisamos entender que a vida do outro, a esperança na vida do outro, não está naquele programa famoso que tinha o famoso Senhor Abravanel, chamado Porta da Esperança. Não! A esperança para a vida do outro está na palavra do Evangelho que eu prego. A esperança para a vida do outro está no meu posicionamento como homem e mulher de Deus nessa terra. Por isso eu e você precisamos sair daqui com esse compromisso de pregar a palavra, de meditar na palavra e de praticar a palavra, no nome do Senhor Jesus. Já pensou, queridos, que já fez um feedback no seu dia de hoje? As oportunidades que você teve de pregar, de anunciar o Evangelho, de falar do amor de Deus para alguém, de falar do propósito de Deus para a vida de alguém. Queremos crer na Bíblia, na palavra de Deus. Sabe o que é isso? Porque a Bíblia vai dizer que até o diabo crê e seus demônios, e eles tremem diante da palavra. Mas crer na palavra de Deus hoje é entender uma coisa: eu acredito, Pai, que a palavra de Deus tem algo a dizer para a tua vida. Eu acredito que a palavra de Deus tem algo a dizer para a vida da senhora, irmã Santa. Eu preciso acreditar nisso, querido. Você precisa acreditar nisso hoje, que essa palavra de Deus, que é poderosa, ela tem algo a dizer para as nossas vidas nesse dia, no nome do Senhor Jesus.
E aqui, queridos, para compreendermos aquilo que Deus quer falar comigo e com você, nessa transição daquilo que Deus tem preparado para nós. Entenda, um compromisso de um cristão, irmãos, precisa ser algo real. Na sua relação com o Senhor. E que eu quero resumir aqui em 3 passos, só 3. E aí, se você vai com a sua Bíblia, quero que você abra comigo no livro de Paulo, que Paulo escreve à igreja de Roma, 6º livro do Novo Testamento, capítulo de número 1. Romanos, capítulo de número 1. Acabei de almoçar hoje, peguei uma pestana, menor que esse carro. Eu somente às vezes, entendeu, querido? Aí, acordei e tal, aí sentei lá nesse paninho da vida. Você vai fazer, pai? Eu já vi do culto hoje. Você vai fazer, pai? Eu preparo a mensagem da semana. O que você vai fazer, pai? Eu vou esboçar minha mensagem. Uai, pai? Não, vou esboçar minha mensagem. No nome de Jesus. Então, queridos, eu acredito em Deus que tem algo sempre a falar comigo e com você através da sua palavra. E olha o que ele vai falar aqui, Romanos capítulo número 1, versículo 16 e 17. Diz assim: não me envergonhe do Evangelho. Olha para mim, irmãos. Alice ontem pegamos ela na casa de minha mãe, por volta de 11h30. E aí, que ontem tínhamos o culto de casais, infelizmente sua esposa machucou, não fiquei sabendo, em nome de Jesus. Mas, irmãos, quem não veio perdeu a oportunidade. Estava bom, muito gostoso, muito leve. Irmãos, pastor Deus com a pastora Priscila, que palavra, glória a Deus. Foi uma bênção, foi aí. Aí eu comeu 2 vezes, ainda me corrigindo, foi 3. Irmãos, mas olha, aí a Alice veio e sentou comigo no sofá, e ela falou comigo assim: Jairo, pai, 8 anos. Esse ano é ano da Copa do Mundo. Sim. Pai, porque esse ano é a última Copa do Neymar. Eu falei: Alice, é a última Copa dela, Irmãos, olha para mim. Uma criança de 8 anos que sabe a importância. Eu não quero falar aqui do Neymar, não. Eu quero falar da importância que ele traz como atleta para a seleção brasileira. Porque eu sou brasileiro. Se o Brasil ganhar, eu vou feliz demais. Eu represento essa nação. Você representa essa nação. Amém, queridos? Amém. Se o Brasil ganhar, bacana demais. Beleza? Demais. E aí, irmãos, ela falando, eu fiquei pensando, meditando. E diante disso eu quero trazer uma ilustração. Eu não falei com ela sobre o Neymar, ser a última Copa dele, ela veio falar e tal, beleza? Mas, irmãos, se ele aparecesse lá na rua Ana, 42, proximidades 42, Nova Vista, Sabará, que é a minha residência lá, ele com certeza ia ser parado pela Alice. E ela ia falar com ele assim: tira uma selfie comigo aqui, vou viralizar, tal. É o Neymar, irmãos, é o Neymar. Eu já tinha que chamar ele. Neymar, não me leva não, sou melhor que você, mas vamos tirar uma foto. Vocês não viram não, né? Modéstia à parte, né? Mas, irmãos, eu ia chamar ele também. Eu sei a importância que ele, como atleta, tem para a seleção brasileira. Por que eu estou falando isso aqui? Ela não se envergonharia dele. Você e eu não nos envergonharíamos do Neymar. Iríamos atrás dele se ele tivesse vindo de nós encontrássemos com ele. Eu já estive lá na cidade onde ele nasceu. Fui lá no shopping, lá, fiquei olhando para ver se não aparecia em nada. Entendeu? Mas, irmãos, olha para mim. Nós não nos envergonhamos
A Bíblia está dizendo, Paulo fala assim: eu não tenho motivo para me envergonhar do Evangelho. E nós muitas vezes nos envergonhamos, irmãos. Eu não estou falando para você ser xiita, não. Sair daqui, colocar uma burca, né? As mulheres vestir a roupa, a burca até os pés, os homens aqui, agora porque eu só uso terno e tal. Não estou falando disso, não. Eu não estou falando disso, não, irmãos. Eu estou falando de você ser aquela pessoa que vai pegar no pé, agora acabou a televisão, agora acabou isso. Não estou falando isso. Eu estou falando da importância de não se envergonhar do Evangelho. Não se envergonhar daquilo que o Senhor propôs a eu e a você. E aí a Bíblia vai dizer assim: por que não me envergonho desse Evangelho? Por que não me envergonho desse Evangelho? Porque o Evangelho é poder de Deus. Irmãos, se eu fosse ficar falando aqui sobre o que é o poder de Deus, nós ficaremos aqui até Jesus voltar. Porque o Evangelho, quando eu paro e levo o meu pensamento diante daquilo que o Senhor está revelando, Ele fala que eu e você não devemos nos envergonhar desse Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? É o poder que criou os céus e a terra, é o poder que abriu o mar vermelho, é o poder de trazer o morto vivo, é o poder que tem de fazer as coisas que não existem a serem existir. É esse Evangelho, é esse poder. É o poder de fechar a boca de um leão. É o poder de fazer muralhas caírem, moerem. É esse Evangelho que Paulo está dizendo. É o Evangelho que trouxe Cristo dentre os mortos. Esse Evangelho poderoso, que eu e você não devemos nos envergonhar. Ele fala porque é o poder de Deus. E além desse poder se manifestar em várias coisas, para que eu e você possamos acreditar, para que eu e você possamos ter fé, para que eu e você possamos confiar em várias coisas que esse poder pode executar em minha vida e em sua vida. Ele diz que Ele é poder para a salvação. Irmãos, o maior milagre que o Evangelho de Cristo, que Deus pode fazer pelo ser humano, é a salvação. Porque eu e você estávamos condenados, eu e você estávamos sentenciados, mas Ele, em sua infinita graça, bondade e misericórdia, nos perdoou. Então, queridos, entenda isso hoje. Olha só, Ele vai dizer aqui: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro os judeus e também os gregos. Basta crer, basta acreditar, basta confiar no que é este poder. E aí ele diz assim: porque o Evangelho é revelar a sua justiça, a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio fala ao fim, que é pela fé. E é como está escrito: o meu justo viverá pela sua fé. O Evangelho é o poder de Deus. Isso aqui, Deus, basta. Eu poderia fechar a Bíblia e ir embora junto com você. Eu creio no Evangelho, eu defendo o Evangelho, eu defendo o meu cristianismo, eu defendo a fé que eu tenho, porque o Evangelho é poder de Deus. É poder de Deus para a minha vida, é poder de Deus para a sua vida, é poder de Deus para a nossa salvação. O Evangelho é poder de Deus, e esse poder, queridos, é para que eu e você possamos anunciar. Qual êxito teria? Paulo resume aqui: é para a salvação. Qual êxito teria eu olhar e falar assim: porque o Evangelho abriu portas, porque o Evangelho mandou o anjo ir lá e tirar Pedro da prisão, porque o Evangelho fez Paulo descer e deitar sobre a vida do jovem e o jovem ressuscitar, porque o Evangelho fez isso, fez aquilo. O Evangelho e não fazer a minha vida, e não trazer esperança, e não trazer salvação, e não trazer mudança. Então o que esse Evangelho fez em mim, esse Evangelho pode fazer na vida de outro. O que esse Evangelho fez em minha vida, esse Evangelho tem a necessidade e urgência de fazer na vida do outro. E eu e você precisamos entender a importância de anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho, irmãos, o poder de
Para que o reino de Deus seja estabelecido, o seu Evangelho precisa ser anunciado. Como cristãos, irmãos, eu e você precisamos nos posicionar como agentes de transformação. É de transformação na vida da humanidade. É de transformação na vida daqueles que precisam e necessitam. É de transformação na vida daqueles que estão perdidos. Anunciar o Evangelho. O Evangelho da fé, o Evangelho de transformação, o Evangelho de poder. Não podemos reter este Evangelho, esse poder, somente em nossas vidas. Esse Evangelho precisa fluir de nossas vidas à vida do outro. Você tem o conhecimento da verdade, você precisa agora anunciar a verdade ao outro, levar a verdade do Evangelho a outra pessoa, anunciar a verdade do Evangelho à vida de outras pessoas. A gente fica aqui orando, clamando, Deus salva, Deus alcança a minha casa, a minha família, mas quando temos a oportunidade de testemunhar esse Evangelho, não fazemos. Quando temos a oportunidade de falar, não só através de palavras, mas de atitudes, não fazemos. E aí a Bíblia, Paulo, a igreja de Roma, no capítulo 10, ele vai fazer essa pergunta: que tem pessoas sedentas? Sabemos. Que tem pessoas desesperadas, querendo chamar a atenção, para que o Evangelho possa transformar a vida delas aos montes. Mas a Bíblia vai fazer uma pergunta: como crerão se não há quem pregue, se não há quem vai, se não há quem anuncie, se não há quem fale do poder de Deus? Como que eles vão crer? Como que as pessoas vão ouvir o Evangelho, irmãos? Para que o Evangelho seja anunciado, eu e você precisamos nos posicionar, aceitar o id de Jesus, de Mateus 28, de Marcos 16, de ir por todo mundo. É todo mundo mesmo. Ah, pastor, mas aquele eu não posso. É todo mundo. Ah, pastor, mas para aquele eu não quero. É todo mundo. E às vezes a gente olha assim: ah, Deus vai tratar com o fulano da minha casa lá, vai arrebentar ele, vai machucar ele, vai destruir ele, vai esmiuçar ele, vai arrancar o caldo dele e dela. Não, irmãos, esse não é o Evangelho que fala do poder de Deus, não. O poder de Deus é transformador. O que Cristo fez em minha vida e em sua vida, Ele quer fazer na vida do outro. E aí, olha o que Deus, olha o que Jesus testemunhando ao Silênio, ele fala assim: ficai em Jerusalém, para que do alto sejais revestidos. De quê? De poder. Poder para quê, irmãos? Poder para falar que eu tenho uma força? Poder para falar que eu sou todo poderoso? Ou que eu sou poderoso? Não, poder para serem testemunhas até os confins da terra. Poder de Deus, que emana de Deus, que é a pessoa do Espírito Santo, vem sobre minha vida e sobre sua vida, para que possamos testemunhar com eficácia, com autoridade, com poder. É esse poder que Cristo declarou que viria sobre nossas vidas, para anunciar a Ele e a todo mundo, para que o mundo pudesse conhecê-lo, para que o mundo se tornasse pessoas transformadas através deste Evangelho. Por isso eu e você precisamos anunciar o Evangelho com compromisso, compromisso. Ah, pastor, mas lá em casa não tem jeito. Ah, pastor, o senhor não conhece. Irmãos, eu não conheço. Quem conhece é você. E Deus te colocou lá para que você seja um agente de transformação. Deus te colocou lá para esse propósito, para esse fim. Pastor, você não sabe a cruz que eu carrego. Irmãos, cada um que carrega a sua, diz a palavra de Deus, e siga Jesus. Ele fala: carregue a sua e me siga. Evangelho é renúncia mesmo. Evangelho, irmãos, nem sempre você vai sair aplaudido, nem sempre as pessoas irão te favorecer, principalmente dentro da sua casa. Por isso, o Evangelho
ser anunciado. Além de ser anunciado, irmãos, com compromisso, eu preciso ter prazer na lei do Senhor, dia e noite. Salmos capítulo 1. Preciso meditar na palavra de Deus. A segunda atitude, irmãos, é demonstrar comprometimento com aquilo que cremos. Eu medito, eu me esforço em meditar. E meditação, irmãos, na palavra de Deus é um processo pessoal, espiritual, de crescimento, de libertação da nossa mente, da nossa vida, irmãos. Irmãos, entenda uma coisa: quando eu medito na palavra de Deus, a palavra de Deus, ela torna latente em minha vida. As pessoas passam a ver o Evangelho em minha vida. As pessoas passam a ver o Evangelho em minha vida, queridos. A Bíblia vai mostrar isso, o propósito do Senhor. E entenda uma coisa, irmãos, olha, não significa que refletir sobre os nossos pensamentos, não significa que refletir sobre os nossos pensamentos, mas é sobre os pensamentos de Deus para a sua vida, para a vida do próximo. E os pensamentos de Deus, Jeremias vai falar que Ele escolheu você, escolheu a mim, antes que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. Olha o propósito, olha a vontade dele, olha o querer dele. E Ele não só te escolheu e colocou lá na estante, não. A Bíblia vai dizer que Ele nos escolheu para sermos profetas das nações. Ezequiel vai dizer que Deus nos comissionou para sermos porta-voz da tua palavra, atalaias da tua palavra. E queridos, olha, no nome do Senhor Jesus, justo, Ele tem prazer na lei do Senhor. Aqueles que são justificados em Cristo Jesus têm prazer na lei do Senhor. A meditação, irmãos, na palavra de Deus, na lei do Senhor, deve ser parte da vida diária de um cristão. Sabe por quê, irmãos? Quando nós paramos para refletir sobre os pensamentos do Pai, sobre a palavra de Deus, é Ele falando comigo e com você. E Deus, então, Ele começa a aperfeiçoar através da sua palavra na nossa mente e no nosso coração os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas vontades. E o Espírito de Deus começa a moldar a minha vida e sua vida. Irmãos, Deus, Ele faz com que essa meditação, quando nós meditamos na palavra, Ele nos ensina, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos aproxima cada vez mais em crer na fé, na palavra. Ele nos ensina sobre o perdão, Ele nos ensina sobre submissão, Ele nos ensina sobre renúncia, sobre amor ao próximo, sobre ter empatia ao outro. É a palavra, irmãos, que eu e você meditamos. E como é isso, Paulo vai dizer ali na igreja de Roma, no capítulo 12, ele fala: e não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como que você renova a mente? Como que você transforma o mundo aí fora? Através da mudança de mentalidade, através da palavra de Deus mudando sua mente. O salmista no Salmo 119, verso 97, ele vai dizer que ele ama. Ele fala assim: eu amo a tua lei, e nela eu medito dia e noite. Quantas coisas que nós não falamos no nosso dia a dia que amamos, mas a Bíblia está nos ensinando aqui, queridos, a meditar na tua palavra. E além, queridos, de anunciar, além de meditar na palavra de Deus, eu preciso ser um praticante. Eu preciso praticar. Essa deve ser a nossa intenção, irmãos. Eu estou aqui ouvindo a palavra de Deus para que ela me transforme e que eu possa praticar de sua forma. Eu estou aqui sendo confrontado pela palavra de Deus para que ela gere uma mudança em minha vida e eu passe a praticar isso lá fora. Essa deve ser a minha intenção, aplicar a palavra de Deus diariamente em nossas vidas. Aquilo que a Bíblia nos ensina, aquilo que a Bíblia nos aponta um caminho, e às vezes nós negligenciamos
gente fala de futebol, a gente fala de novela, a gente fala de cinema. Irmãos, eu falo de futebol, eu falo de novela, eu falo de cinema, eu falo de um monte de coisa. Mas eu e você não podemos deixar de ter prazer naquilo que é a lei do Senhor, que nos ensina a praticar. Tiago vai dizer que não adianta ser um bom ouvinte. E aí, irmãos, tem uma coisa. Conta-se uma história. Tinha uma criança, o pastor pregando, e ele estava com o vovô dele. E ele, o culto todo, assim, uma criança assim, o culto todo, com o dedinho no ouvido. E o pastor pregava, e a criança com o dedinho no ouvido, tirava o dedo no ouvido não. E aí aquela criança, acabou o culto, levantou, pastor, vem cá. Aí o menino veio com o vovô dele. Oi, pastor, o senhor me chamou? Chamei. Você não gostou do sermão hoje, não? Por quê, pastor? Culto, você ficou com o dedinho no ouvido? Você não queria ouvir o pastor pregar? O pastor estava gritando demais lá, o que é? Não, pastor. Eu coloquei o dedinho no ouvido aqui porque meu avô fala que tudo que o senhor fala, entra no ouvido e sai no outro. E eu coloquei o dedo no ouvido para que o que o senhor ia falar possa entrar no meu outro ouvido e descer para o meu coração. Irmãos, a minha intenção e sua intenção tem que ser praticar a palavra de Deus. Senão nós estaremos roubando de nós a oportunidade de fazer aquilo que é a vontade de Deus, através de nossas vidas. Então, queridos, pratique essa palavra. Há uma necessidade, irmãos, de vivenciarmos o cristianismo autêntico. Há uma necessidade, irmãos, de anunciar, de sair por aí falando do amor de Deus para os outros. Não apenas de palavras, irmãos, mas de gestos, atitudes que glorifiquem o nome do Senhor. E às vezes uma atitude simples, um gesto simples, vai falar muito mais do que palavras. Porque o que eu falo, se não condiz com a minha vida, são só palavras, ao vivo. Então, queridos, no nome do Senhor Jesus, suas atitudes também, suas palavras, seus gestos precisam glorificar o nome do Senhor. E aí a gente pensa assim, pastor, eu estou avançando, o senhor acabou de orar aí por Urubá, acabou de orar aí por Juiz de Fora, né? Minha contribuição já está lá, nem precisamos fazer campanha esse mês, porque eu já fiz antes, beleza? Mas olha para mim, boas obras não salvam você. Pode até falar alguma coisa para quem está vendo. A Bíblia vai dizer assim, Paulo vai dizer assim, a igreja de Éfeso, as boas obras não são para a salvação, mas de antemão. Sabe o que é isso? As minhas boas obras têm que chegar antes de mim. Tem que chegar antes de mim, irmãos. É o que a Bíblia está dizendo. As boas obras, eu e você precisamos fazer sim, mas não vai salvar os outros. Não vai salvar você. O Evangelho precisa ser anunciado, porque o próprio Tiago, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Então é necessário a fé, mas também as obras. É necessário as obras, mas também a fé, a atitude, a empatia, o amor pelo outro. Sabe por quê, irmãos? A oração sem vida é vã. A palavra de Deus sem obediência é sem valor. A palavra de Deus sem obediência é sem valor. Jesus, irmãos, nos ensinando, ele mostra isso, a importância de caminhar uma atitude juntamente com a fé, as obras com a fé. Não adianta eu fazer por fazer, não adianta eu fazer por satisfação, não adianta eu fazer porque eu estou inserido em carne.
que haver fé. Jesus falou isso, tem que haver fé. É através das nossas decisões em querer praticar aquilo que o Evangelho tem nos ensinado, que aprendemos, irmãos, a importância do saber perdoar o outro. Irmãos, se eu tiver de ir para o inferno porque eu não perdoei alguém, o diabo pode tirar a mão da lista. Porque, irmãos, se tem uma pessoa que é livre disso, sou eu. Se eu fizer alguma coisa com você, ou inconsciente eu fizer, e eu ficar sabendo, você pode ter certeza que eu vou te perdoar. E sem te dever nada, eu vou te pedir perdão. Porque eu quero ir para a minha cama com a minha consciência livre. Irmãos, o Evangelho faz isso comigo e com você. E a gente às vezes fica nessa dureza de coração. O Evangelho nos ensina a perdoar. O Evangelho nos ensina a estender as mãos ao outro, a socorrer. Irmãos, o Evangelho nos ensina a tirar o pão da minha mesa após um jejum e dividir com o outro. O Evangelho faz isso. O Evangelho faz isso, irmãos. Então, queridos, entendam uma coisa. Esse Evangelho nos ensina a estender as mãos ao outro, ao próximo, a proclamar que Jesus, Ele é, e Ele quer se tornar Senhor e Salvador da vida do outro. Mas o outro precisa de você como testemunha, para testemunhar também. A Bíblia diz que quando nós cremos, e porque cremos, falamos. A Bíblia diz assim, porque eu criei, eu falei. E aí a Bíblia vai dizer assim, porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. A saber que com a sua boca nós fazemos isso, a Bíblia vai dizer, Romanos capítulo de número 10. Por isso, irmãos, você precisa entender sua missão. Sua missão aqui hoje é essa: a sair daqui e praticar aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. E para concluirmos aqui, para que possamos orar, irmãos, o compromisso do cristão é fazer a vontade de Deus. O compromisso do cristão é fazer a vontade de Deus. E como que eu faço a vontade do Pai? Como que eu faço a vontade daquele que me chamou, daquele que através do seu poder me salvou? Eu ouço sua voz, eu pratico o que Ele manda. Eu ouço sua voz, eu pratico o que Ele manda. Esse deve ser o nosso compromisso com a palavra de Deus: anunciar, meditar nela, e através dos seus ensinamentos colocar em prática em nossas vidas. E a partir dessa experiência, irmãos, podemos desfrutar daquilo que o Evangelho tem para mim e para você, e para a vida daqueles que estão diante de nós, para que possamos anunciar. Fica de pé no seu lugar, coloque sua mão no seu coração. Eu quero orar por você neste momento, no nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigado pela tua voz, Pai. Tua voz que nos confronta, tua voz que nos faz compreender e entender, Pai, a emergência de anunciar o teu Evangelho. E Deus, ao meditarmos em tua palavra neste dia, Pai, em nome de Jesus, essa palavra que gera mudança e transformação em nós, que possamos colocar em prática, Pai. Que essa palavra, a mesma transformação e redenção, salvação que trouxe sobre nossas vidas, possa trazer também salvação à nossa casa, à nossa família, as pessoas que caminham conosco no nosso dia a dia, colegas de trabalho, colegas da escola, da faculdade.
pessoas da nossa rua, Pai, do nosso quarteirão. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado porque o Teu Evangelho nos alcançou, e através das nossas vidas o Teu Evangelho, Pai, quer continuar avançando e alcançando vidas. Por isso, Deus, que possamos praticar, através de nossas experiências com o Senhor, com o Teu poder, possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, Pai. E através da nossa prática, possamos ver a excelência do Teu Evangelho, Pai, trazendo transformação na vida das pessoas. Assim, Deus, nós oramos e declaramos: eis-nos aqui, para que o Senhor use nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê nisso, levante suas mãos, levante o seu rosto e aponta bem forte o nome do Senhor.